Mas geografia você vai gabaritar, vai passar por cima porque você está aqui no canal Geografia. Então já se inscreva, divulgue aí pra galera, já deixa o like, tamo junto nesse projeto. Quanto mais interação, mais likes, mais aulas. Então isso também depende de vocês valorizando aí o trabalho do professor Jean. Embaixo nós temos a nossa playlist, mas tem uma novidade, o curso Humanas 3.0 na minha plataforma Gabaritagel. Então se você quer aulas de geografia, de história, de filosofia e sociologia, dá uma olhadinha ali, você tem ali um curso redondinho que vai suprir as suas necessidades da ESA. Ali já é toda a parte de humanidades e não somente geografia. Você está sem grana, está procurando aulas aí na internet, você pode continuar assistindo as nossas aulas e a nossa playlist que vai ser show de bola aí durante o ano. Tá? Então já deixa o like e nós estamos trabalhando a geografia física e mais uma questão de clima. Lembro você que sempre aparece clima na ESA. Mas Jean, essa questão não é da ESA, não está escrito ESA, ali está escrito IBGE. Cara, mas é idêntica a questões que apareçam na ESA. Então não se preocupa não, foca porque sempre cai. E é uma questão que traz uma ferramenta de análise, traz um gráfico, que é um climograma. Como se lê um climograma? É fácil, gente, ó, tranquilo. Aqui nós estamos falando de temperatura, ó, está em graus Celsius. Desse outro lado aqui nós estamos falando de mililitros, então nós estamos falando de volume, estamos falando de água. Suave? Então o climograma ele faz uma leitura da temperatura do lugar e da quantidade de chuva. As barrinhas são as chuvas. E a linha, ó, presta atenção aqui, é a temperatura. E cada barrinha dessa corresponde a um mês. Então, ó, presta atenção, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Então, nesse climograma aqui em particular, o que acontece? Chove mais no meio do ano. Que estação nós temos no meio do ano? Presta muita atenção nisso. Temos o inverno. Como você sabe disso também? Por conta dessa linha aqui, quando chega no meio do ano, o que acontece com a temperatura? Ela diminui, ó, ela chega aí em médias quase próximo a 10 graus. Lá no verão, a média é acima de 20 graus. Percebeu a nossa análise? Vamos pular para o climograma 2? Olha aqui, o que você tem aqui? Uma grande quantidade de chuva, praticamente quase todo primeiro semestre. Chega ali mais ou menos no meio do ano, essa chuva diminui, mas ainda é uma quantidade de chuva muito considerável, é só comparar aqui com o climograma 2, e depois volta a ter uma grande quantidade de chuva. Então, aqui você tem um período de seca, mas uma seca bem mandrake. E a temperatura, ela se mantém constante. Você não tem uma amplitude térmica, que é a diferença de mínima e máxima. Praticamente é uma temperatura só durante o ano todo. Uma média aí quase de 30 graus Celsius. Então você está falando aqui de um clima tropical, de um clima equatorial, e aqui possivelmente de um clima subtropical ou tropical de altitude, que tem ali, né, se aproxima a essa característica. Qual que é a diferença? O tropical de altitude, você pode ter aí uma temperatura maior dependendo da latitude onde o município se encontra. E depende da altitude também. Vamos lá para a questão. Após a análise dos climogramas, a seguir pode-se inferir as figuras 1 e 2, que tratam dos seguintes climas, respectivamente. Presta atenção, ó. Isso aqui mata a galera. Tá falando respectivamente. Então, qual que é o clima 1, qual que é o clima 2? Vamos lá embaixo. É o tropical úmido? Gente, a palavra aqui já diz, tropical úmido. Você teria aí uma amplitude térmica maior, principalmente quando aqui, ó, no nosso verão. Então não pode ser. E outra, subtropical aqui, gente, olha a temperatura constante. Nunca vai ser aí.
Tropical úmido, de novo ele está batendo na tecla para deixar você confuso. Aí você vai falar, pô, já é tropical, você falou aqui, tropical chove, moro num país tropical. Cara, calma, calma, respira. Pode ser tropical? Pode. Mas um é tropical úmido? Não. Então toma cuidado. C, é semiárido? Cara, semiárido faz um frio desse? Cara, é raro. Você tem que chegar com a massa tropical, aliás, a massa polar atlântica lá no sertão. E isso é um fenômeno raro, que é o fenômeno de friagem. A gente vai falar e tem na aula de massas de ar que você tem que assistir. É semiárido aqui? Já falei que não. Resposta certa. Alternativa A, subtropical e equatorial. Questão, ó, showzaça, tem que acertar. Análise de gráfico sempre vai aparecer. Vamos para a próxima. Outra questãozinha de clima que sempre aparece, por isso que eu estou batendo na tecla e você vai acertar. Então, ó, deixa o like. O clima que abrange as terras altas do Sudeste. Ele inseriu aqui um fator climático. Um fator do clima. O clima ele se divide em fatores e elementos. Guarda isso, irmão. Ó, quando eu falo de elementos, cara, maluquinho, vida louca, eu tô falando da TUP. Que é isso, Jean? Temperatura, umidade, pressão. Temperatura do ar. O ar se aquece porque a Terra aquece, emana infravermelho e isso aquece o ar. Umidade, quantidade de vapor d'água presente na atmosfera. Maior quantidade, probabilidade de chuvas. Por exemplo, na Amazônia, você tem umidade assim, né? Parece um umidificador a céu aberto. Então você tem diversos momentos do dia, em diversas regiões, chuva na Amazônia. E pressão é o peso que o ar exerce sobre a superfície. Quando eu falo de fatores, eu estou falando de altitude, latitude, vegetação, cobertura do solo. Tá? Então eu tenho ali uma cidade, tudo isso vai interferir e vai criar meso e microclima nas regiões. Então se tem uma área da cidade com muita vegetação, isso vai interferir na temperatura. A temperatura vai ficar mais amena do que uma região que só tem cobertura asfáltica, que só tem prédio, que o albedo é menor. Jean, albedo. Precisa assistir as nossas aulas na playlist, gente. Albedo é o índice de reflectância de um dado objeto em superfície. Assista essas aulas de clima, que vai te ajudar e te ajudar muito a entender o que é o albedo. Vamos lá, vamos lá. Caracterizado por invernos mais rigorosos, sob a influência da massa polar atlântica. O que é uma massa polar atlântica? É um corpo atmosférico que contém uma determinada temperatura, uma determinada umidade e uma determinada pressão. Guarda isso. Uma determinada temperatura, umidade e pressão. Esse é o ponto-chave aí da discussão. Junto tudo, vai ter uma característica da massa. Por exemplo, ó, massa polar. Qual que é a temperatura dela? Se ela é polar, gente, ela é fria, pelo amor de Deus. Ou ela nasce na Argentina ou nos polos. Não tem como ser quente. Se ela é atlântica, é no oceano. Então ela vai ser úmida. Úmida. Suave. Se ela é polar, ela atinge principalmente qual a região? O sul, ela vem lá de baixo. E ela derruba a temperatura. E que lugar do Brasil você tem uma temperatura mais baixa? É o sul do país. Suave? Vamos lá, vamos lá. É a temperatura, é a alternativa E? Jean, você tá me deixando maluquinho. Você tá falando muito do sul. Mas olha a questão, gente, olha a questão. Tá falando das terras altas do Sudeste. Eu tô falando, olha aqui, você já deve ter assistido a aula de relevo. Eu tô falando da Serra do Mar. Eu estou falando da Serra da Mantiqueira. Da Serra do Mar, da Serra da Mantiqueira. Eu estou falando de uma área alta. E nessa área alta, você tem que atores aqui atuando para diminuir a temperatura? Você tem a pressão, porque você tem menos ar para aquecer. Se você tem menos ar para aquecer, menos partículas, a temperatura tende a ser menor. Ou falando da cidade de Garanhuns, no sertão nordestino, na Suíça nordestina. Pessoal, tranquilo, suave, estão gostando? Dá uma olhada na playlist,
Assine Humanas 3.0, monitoria, simulados, muito conteúdo de humanas, todas as matérias do seu edital. Tamo junto, pra cima deles, Gabarita Gel.